Graças a Deus, paz e serenidade em nossos corações dos dois lados da vida. Como acontece em todo último domingo de cada mês, nós, na Sociedade Espírita Ramatiz, realizamos um trabalho de agradecimento àqueles irmãos que conosco caminharam e que retornaram à pátria espiritual. É uma oportunidade de nós reverenciarmos tudo aquilo que vivenciamos, que tivemos oportunidade de conviver com eles nessa nossa caminhada terrena. Como esse trabalho funciona, nós vamos dizer após fazermos uma prece. Pedimos que, por favor, fechem os seus olhos, procuremos elevar os nossos pensamentos a Deus, para que, agradecidos ao Pai, possamos nos dirigir a Ele. Deus Pai, Senhor da vida, Criador de tudo e de todos, aqui estamos reunidos, Pai, os dois lados da vida, a fim de que possamos não apenas reverenciar a Ti, mas sermos gratos pela oportunidade que tivemos de caminhada, pela troca de oportunidades e pelo aprendizado. Que possamos, mais uma vez, permanecer sempre ligados ao Seu amor, sentindo o Seu amor em nossos corações. E assim, Pai, como sempre, agradecidos aos Teus mensageiros de amor e caridade, irmãos sempre presentes a nos inspirar, pedimos, em Teu nome acima de tudo, permissão e proteção, para que possamos dar por iniciada essa nossa prece virtual de hoje, dizendo juntos, graças a Deus. Nesse trabalho, nós procuramos trazer mensagens que terão a oportunidade de trazer para nós condições de aferirmos a realidade do amor, a realidade da vida, a realidade da morte, a realidade de comprovação a respeito da filiação, da misericórdia e da justiça divina. Como funciona esse nosso trabalho? Lá na nossa casa, na Sociedade Espírita Ramatiz, nós temos uma mesa. Nessa mesa estão colocados os nomes que iremos homenagear hoje. Se por acaso você não teve a oportunidade de colocar os nomes, não precisa ficar apreensivo, porquanto, mentalizando-os, a corrente que conosco opera também direcionará a eles vibrações de paz e luz. Temos também a condição de aferirmos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Ramatiz, é uma casa espiritualista universalista. Somos seguidores de Jesus, Kardec e Ramatiz. Espíritos que em nenhum momento trazem algo que interfira em nós escolhermos o caminho que nos conduzirá à oportunidade de aferirmos as realidades da vida. Como funciona esse trabalho? No primeiro momento, nós trazemos duas mensagens. A primeira será trazida por mim e a segunda pela nossa irmã Rosa. Após as mensagens, nós teremos um minuto de canto. O canto é algo que harmoniza. É uma ponte que existe, que nos conecta com a sabedoria divina. É um momento em que nós, mesmo não percebemos, vivenciamos sentimentos e emoções que muitas vezes não conseguimos exteriorizar através de palavras. Após a música, teremos aquilo que chamamos de um momento de sensibilização, que será feito pela nossa irmã Rosa. Após esse momento de sensibilização, teremos então a nossa prece de encerramento da prece de hoje. A mensagem que nós trazemos hoje é uma mensagem de Alan Dias Castro. É um poeta, escritor brasileiro. Vou ler primeiro a mensagem na sua íntegra, para que depois possa, gradualmente, trazer algumas explicações sobre ela a respeito do que seja concernente com a nossa prece de hoje. A mensagem dele é o seguinte: o mar ensina. É preciso remar. O mar ensina paciência,
aos que têm pressa, equilíbrio para os que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar, entretanto, é preciso perder o medo e manter o respeito. Mas é preciso remar. O mar ensina. É possível encontrar liberdade em suas correntes, mas é preciso remar, porque o mar ensina. A maré da sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e, apesar, não deixou de remar. Porque ninguém aprende, com certeza, a nadar na areia. O mar ensina-nos, dizia ele. Mas é preciso remar. Eu só peço fôlego para vencer a arrebentação e entender que isso não significa competir com o mar. Eu peço fôlego para receber o mar. Basta perceber a entrada, pedir licença e aí sim ser recebido pelo mar aberto. Fôlego. Eu peço fôlego para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água sagrada. Fôlego para transformar tristeza em mar. E se o caminho for longo, fôlego para remar na volta. Fôlego sempre para voltar a remar. Pablo Neruda, um poeta chileno, nos diz o seguinte: necessito do mar porque ele me ensina. E realmente é o que Alain procura nos trazer nessa poesia, quando ele nos diz: é preciso remar. Ele nos concita ao movimento, à ação, a percebermos que tudo muda constantemente. Quando nós compreendemos essa realidade, vivenciamos aquilo que também um Alain, chamado Alain Filho, que é um trabalhador espírita voltado para um movimento musical, ele nos diz o seguinte: ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. Se nós não aproveitarmos a liberdade de remar, se nós nos prendermos nessa ideia de que monstros existem e que, para compreendermos essa realidade da vida, necessitamos ficar estacionados, com certeza não vivenciaremos essa mudança constante. E ele continua: o mar ensina paciência aos que têm pressa, ou seja, respeito. Paciência no sentido de não abandonarmos quando surgem as ondas bravias, as ondas turbulentas, que nós não deixemos que elas interfiram na nossa necessidade de remar. Por que será que os ventos sopram? Os ventos sopram para que nós caminhemos para frente. Assim também, o mar caminha a fim de que nós possamos, apesar das turbulências, apesar das ondas bravias, termos a conscientização que ondas suaves, ondas mansas surgirão a partir do momento que nós não temermos os monstros que existem no mar. E ele nos diz o seguinte: além da paciência aos que têm pressa, ele nos diz que nós também precisamos de equilíbrio para os que já caíram, mas não deixaram de remar. Quase podemos nos ter afogado, mas, no entanto, os desafios que enfrentamos não nos deixaram tender para o abandono. Nós procuramos nos manter, vamos dizer assim, de uma maneira equilibrada, a fim de que o mar sempre pudesse ensinar. Para ganhar o mar, ele ainda diz, é preciso perder o medo e manter o respeito. Manter o respeito pelo mar. Não é aquele respeito que nos afasta do mar, mas o respeito no sentido de que também enfrentamos desafios no mar. Por isso que ele nos diz o seguinte: naufraga em si mesmo, temendo as ondas que existem no mar.
Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Existem realmente um monstro que para nós representa uma grande dificuldade. É o monstro de compreensão da realidade da vida e da morte. O que é a vida? O que é a morte? O que representa para nós, ou que representou até hoje, essa oportunidade reencarnatória que tivemos? O que representa ou representou, em função de que hoje estamos homenageando aqueles que retornaram à pátria espiritual, a oportunidade de caminhada, a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de troca e até mesmo, muitas vezes, a oportunidade de divergências para que pudéssemos chegar a um caminho que nos levasse à compreensão, que nos levasse à oportunidade de vivenciarmos a realidade da vida no sentido de entendermos que cada um de nós é um espírito trazendo aprendizados, conquistas e perdas de vidas passadas, ou seja, pensamentos, muitas vezes, que se chocam, mas que precisam, ao se chocar, buscarem um meio de caminharem, quem sabe, de mãos dadas, ou às vezes até com as mãos um pouquinho separadas. E ele continua, mas é preciso remar. A água estagnada, o que acontece? A água causa problemas. Se nós estagnarmos e não utilizarmos o movimento das ondas para remar, não teremos bons resultados. O mar ensina porque é preciso remar. É possível encontrar liberdade em suas correntes. Talvez a maior liberdade para nós seja a liberdade de perdoar. A liberdade de perdoar a nós mesmos. A liberdade de perdoar, não esquecer, não apagar, mas que nos leva a entender essa realidade que tantas vezes nos faz sofrer. É como ele diz, vai, enfrenta as tormentas do mar. Isso as velas, ou seja, levante as velas da coragem para lutar e ir além, porque estrelas do bem vão te guiar. Guias, amigos espirituais, sempre estão prontos para nos darem a mão, para que nós possamos prosseguir, se assim o quisermos. Nunca estaremos abandonados. Estejamos nós na matéria, ou estejamos nós fora dela, sempre teremos alguém que poderão fazer efeito de estrelas a nos guiar, a nos segurar no colo, a nos amparar, a nos afastar daquela solidão que muitas vezes só traz para nós dor e sofrimento, porquanto temos receio de abrir a nossa portinha interna, a nossa caixa de joias, que poderíamos dizer que ela pode até representar a caixa de Pandora, mas essa caixa de Pandora pode trazer tudo aquilo que é visível a olho nu, mas se nós nos aprofundarmos, com certeza encontraremos aquilo que é invisível aos nossos olhos físicos. Mas é preciso remar. O mar ensina. O mar ensina que pensar e sentir como queremos, muitas vezes não traz o resultado que nos beneficia. O trabalho é lei de Deus. E esse trabalho implica em nós analisarmos o que é necessário, o que é supérfluo, o que nós precisamos enxergar sem medo, sem crueldade, sem acharmos que estamos ferindo a nós mesmos. É possível encontrar liberdade. É construção. É tijolo a tijolo. É passo a passo. É compreensão. É vivência. É realização. A maré da sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixando remar. Vejam só. Ana Giacomo, uma jornalista e escritora brasileira, ela nos diz o seguinte:
De vez em quando, surge um vento mais forte, fecha as janelas pelo lado de fora. Quando acontece, é bobagem querer brigar com o vento. A gente espera ele passar e reabre as janelas pelo lado de dentro. Por isso que o mar ensina quando ele nos diz que é preciso paciência aos que têm pressa. Porque essa maré que nós conceituamos como sendo maré da sorte, ela só chega no momento em que nós entendermos que a nossa vida é cheia de surpresas, que muitas vezes preferimos morar somente conosco, abandonarmos, afastarmos-nos como se fôssemos uma ilha, mas não nos afastamos apenas do próximo, afastamos-nos também de nós mesmos, do nosso coração, da nossa realidade. E aí nós começamos a entender, quando buscamos esse entrosamento conosco mesmo, com esse entrosamento com a nossa caixinha de joias, nós vamos entender que a vida é cheia de surpresa, entender que as ondas do mar variam, que sempre elas sopram de tal maneira para que nós possamos aprender a lidar com elas e, apesar dos desafios, não deixarmos de remar, porque ninguém aprende parado na areia. Por isso que o mar ensina. A areia, ela pode ser movediça, mas ela nos prende, ela nos faz, às vezes, caminhar cada vez mais para baixo. Mas é preciso remar, continua ele. Eu só peço fôlego para vencer a arrebentação e entender que isso não significa competir com o mar. Eu só peço fôlego, iluminação, estímulo de vida, esclarecimento divino para vencer as dificuldades que o mar possa me oferecer e entender que eu não estou competindo, desafiando o mar, mas estou procurando, através do meu esforço, através da minha vontade, do meu poder de querer, vencer as dificuldades exteriores, mas principalmente as nossas dificuldades interiores. E ele continua: mas é preciso remar. Eu peço fôlego para receber o mar, para perceber a entrada, pedir a licença e aí sim ser recebido pelo mar aberto. O que é a vida? O que eu sou? Por que será que eu estou precisando adentrar e remar nesse mar? Fôlego, nos diz ele. Sempre. A tranca, ela retrata o nosso impedimento. Se nós nos trancarmos, se nós não permitirmos abertura a nós mesmos, como vamos permitir o ensinamento que nos diz que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Se não amamos a nós mesmos, como iremos continuar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Eu peço fôlego para lembrar que as ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Fôlego para transformar tristeza no mar. E se o caminho for longo, fôlego para remar de volta. Fôlego para voltar a remar. O significado de relacionamento está no tempo. Esse transformar a riqueza nos leva a entender a necessidade de abrirmos a porta do nosso coração. Fôlego, mas nunca mais, jamais desistir. Caminhar sempre. De certa feita, uma alma chegou ao céu e chegou perto de Deus e disse o seguinte: Deus, tudo que existe na natureza tem um significado. O sol, a lua, as estrelas, os mares, até mesmo a dor e o sofrimento. Mas há uma coisa na sua criação que eu acho que não tem razão de existir. E Deus perguntou para ele:
O que seria isso? E ele respondeu: o horizonte, pai. Para que serve o horizonte? Porquanto eu acho que ele é completamente desnecessário e não tem nenhuma razão de ser. Porquanto, quando eu me aproximo um passo, 10 ou 1 quilômetro para o horizonte, ele se afasta 10, 100, 1 quilômetro de mim. Qual o objetivo dele? E Deus respondeu para ele: o objetivo, o significado do horizonte é justamente esse. Você jamais deixar de caminhar, ou seja, você jamais deixar de remar, porque o mar ensina. Muita paz, um beijo no coração de cada um. Agradecidos sempre a Deus, passamos agora à nossa irmã Rosa, que vai dar continuidade à prece da manhã de hoje. Bom dia, meus irmãos. Bom dia aos dois lados da vida. Que sejam sempre de esperança, né? Os nossos pensamentos, que sejam de esperança as nossas atitudes do nosso dia a dia. Meu nome é Rosa, tá? Sou médium e sou expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. E nesse mês estou aqui, eu e o Wilson, né? Para que a gente possa apresentar, né, esse trabalho grandioso da nossa casa, que é a prece coletiva, e que hoje também ela é virtual, como nós estamos vendo aqui. Tá? E eu vejo, dentro desse tempo que eu trabalho, que não é tanto assim, infelizmente, de prece coletiva, é que as pessoas sempre chegam dizendo que elas chegaram e esperando que fôssemos falar da morte, né? Eu sempre inicio meu trabalho dizendo: nós aqui não falamos da morte, nós aqui falamos da vida. Falamos daquela parte que nós ainda não entendemos e daí o porquê nós sentimos tantas emoções e muitas vezes desespero, né? Nesse fato que é a morte de um corpo físico, não é? Que já não serve mais ao espírito, essa separação de espírito e corpo físico, o retorno do espírito à pátria espiritual, tá? Para que ele possa se reformular, que ele possa ser socorrido nas necessidades dele. E esse corpo não, esse corpo é colocado conforme cada família decide ou conforme o espírito, enquanto esteve reencarnado, decidiu. Apenas isso. É um fato corriqueiro dentro da jornada evolutiva. Quem entende um pouco mais sobre a doutrina sabe o que é a jornada evolutiva. E dentro dessa jornada já reencarnamos e desencarnamos várias vezes. Mas quando nós estamos reencarnados, estamos sobre o tal do véu do esquecimento, né? Esse véu tão enigmático ainda para muitos, aonde nós vamos ter uma nova oportunidade de viver aqui reencarnado nessa escola, que é o planeta Terra, e que não vamos relembrar do passado, que trazemos aflorado apenas aquilo que conquistamos no passado e que se faz necessário nessa vida. Então, mais uma vez, quando nós retornamos, os amigos que nós continuamos, que nós nos reencontramos por aqui, a família que nós constituímos por aqui, sente saudades. E muitos amigos dizem assim: Rosa, você gosta muito de falar da saudade. Eu falei: gosto de falar da saudade, porque a saudade não está ligado ao desencarne, não está ligado a nada disso. A saudade é uma coisa muito maior do que tudo isso. E eu trouxe um texto aqui para que eu possa ler para vocês, para que a gente possa refletir nesse período que nos cabe aqui. Então ele diz assim: eu tenho saudade de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, quando sinto cheiros, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu sinto saudade. Sinto saudade de amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem não mais falei ou cruzei. Sinto saudade da minha infância,
do meu primeiro amor, do meu segundo, do terceiro, do penúltimo e daqueles que ainda virei a ter, se Deus quiser. Sinto saudade do presente, que não aproveitei de todo, lembrando do passado e apostando no futuro. Sinto saudade de quem me deixou e de quem eu deixei, de quem disse que viria e nem apareceu. Sinto saudade do futuro, que, se idealizado, provavelmente não será do jeito que eu penso que vai ser. Sinto saudade dos que se foram e de quem não me despedi direito, daqueles que não tiveram como me dizer adeus, de gente que passou na calçada contrária da minha vida e só enxerguei de vislumbre, de coisas que eu tive e de outras que não tive, mas quis muito ter. Sinto saudade de coisas que nem sei se existiram, olha, mas que, se soubesse, de certo gostaria de experimentar. Sinto saudade de coisas sérias, de coisas hilariantes, de casos, de experiências. Sinto saudade do cachorrinho que eu tive um dia e que me amava fielmente. Quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o que e não sei onde para resgatar alguma coisa que nem sei o que é e nem sei onde perdi, mas que eu sinto saudade. Vejo o mundo girando e penso que poderia estar sentindo saudades em japonês, em russo, em italiano, em inglês, mas a minha saudade, por eu ter nascido brasileiro, só fala português. Embora lá no fundo possa ser poliglota. Olha que importante. Aliás, dizem que se costuma usar sempre a língua pátria quando espontaneamente, quando estamos desesperados para contar dinheiro, fazer amor e declarar sentimentos fortes, seja lá em que for lugar do mundo que estejamos. Se eu estou no estado de desespero, eu vou falar o meu idioma, não consigo falar um outro. Mas aqui afirma que eu sou poliglota e que a saudade é dita em vários idiomas, sentida também de várias formas aqui. Eu acredito que um simples I miss you, ou seja lá como possamos traduzir saudade em outra língua, nunca terá a mesma força e significado da nossa palavrinha. Talvez não exprima corretamente a imensa falta que sentimos de coisas ou pessoas queridas. E é por isso que eu tenho mais saudades, porque encontrei uma palavra para usar todas as vezes em que sinto este aperto no peito, meio nostálgico, meio gostoso, mas que funciona melhor do que um sinal vital quando se quer falar de vida e de sentimento. Ela é a prova inequívoca de que somos sensíveis, de que amamos muito e que tivemos e lamentamos coisas que perdemos ao longo de nossas existências. Sentir saudade é sinal de que se está vivo, seja desse lado da vida ou do outro lado da vida. Porque a saudade bate aqui desse lado da vida, como bate do outro lado da vida também, né? E esse lindo texto que diz que a saudade fala português, a saudade fala em todos os idiomas, né? A saudade é lembrança, e como diz uma amiga minha, expositora da casa, a gente só sente saudade daquilo que é bom, né? Aquilo que traz boas lembranças. E que, como ainda somos muito apegados, temos medo de nunca mais ver. Mas nós, que queremos entender a doutrina, queremos aprender o que os nossos instrutores espirituais nos trazem, sabemos que esses reencontros ainda irão acontecer muitas e muitas vezes. E que é nesses reencontros em que nós vamos construindo o nosso futuro. Vejam como as nossas emoções, vejam como esse ir e vir, encarnar, desencarnar, reencarnar, é importante para a construção do nosso futuro. E a análise do que nós fazemos dentro desse período é que faz com que nós possamos
projetar o nosso futuro. Nós não podemos dizer como será o amanhã, né? Ainda não está definido, porque ele se constrói a cada segundo, a cada minuto, seja onde nós estivermos e como esse tempo é contado. E a saudade, ela é um alarme, né? Quase como dizendo assim, olha, você já tem algo importante. Dentro da sua jornada, você já encontrou algo ou alguém importante. O que você vai fazer com esta coisa que você diz que sente saudade ou com esse alguém que você diz que sente saudade? O que você vai fazer? Você vai ficar chorando, lastimando em cima disso ou você já vai projetar o seu futuro? Ou você já vai olhar para frente e vai dizer, olha, mais à frente, com a ajuda de Deus, voltaremos a nos reencontrar. Se for benéfico para você e benéfico para mim. Não podemos ser indisciplinados. Essa coisa que eu sinto saudade, nossa, eu perdi uma coisa, como eu sinto saudade naquele tempo que eu podia viajar todo final de semana, como eu sinto saudade que eu viajava todo ano nas minhas férias. Joia, uma boa lembrança. Mas será que dentro do seu caminhar, isso é o mais importante? Então, até para pedir, né, para analisar essas saudades, servem para embasar bem esses nossos pedidos, né? Olhar o nosso futuro, amadurecer espiritualmente. Porque o que nos tiram dessas aflições, desses tormentos que muitas vezes nos seguem durante anos, o que sentimos não são saudades, são tormentos, são lembranças doloridas demais. É o autoconhecimento, é o conhecimento. Daí na nossa casa, a prioridade ser palestra, ser incentivo ao estudo, porque através disso é que nós vamos construir, né, um mundo de paz dentro de nós. Nós não vamos nos tornar paz ambulante porque eu decidi. Então, amanhã eu acordo, a partir de amanhã você é a paz ambulante. Não é assim. Eu vou construir dentro de mim essa paz através do conhecimento, do autoconhecimento, das vivências, das várias vivências, né? Entre aspas, vamos morrer e nascer várias vezes, porque se faz necessário, até eu conseguir alcançar plena consciência de entender o que é a paz. Saber o que é meu e o que não é meu. O que é uso, o que é bom uso, o que é mau uso. Então, quando dentro de uma prece nós falamos da vida, nós falamos da vida, porque o espírito não morre, ele é imortal. Não é? A criação de Deus é imortal. Deus é o único que tem certeza da nossa vitória nessa trajetória toda. Nós ainda temos dúvidas muitas vezes. Muitos duvidam até da reencarnação ainda, procuram saber alguma coisa porque estão em estado de sofrimento. Mas assim que passa, tudo é colocado por debaixo do pano. Vamos botar isso aqui porque não dá mais tempo, a minha vida é muito tumultuada. Vamos deixar isso para depois, né? E esse depois vai, o tempo passa. Só quando vem novamente uma nova dor, é que vai nos chamar a atenção sobre isso. Então, dentro desse texto, quando diz assim, eu tenho saudade de tudo que marcou a minha vida, se nós fôssemos relembrar todas as vidas que tivemos e tudo que nos marcou, nós ficaríamos muito tempo em reflexão, analisando tudo isso. Então, vem a nós aquilo que eu preciso nesse momento. Às vezes nós estamos em estado de sofrimento e dizemos assim, eu queria saber muito
as minhas vidas passadas, porque eu quero saber como é que eu cheguei até aqui. Como se você fosse resolver isso agora, não é? Sabendo dessas vidas passadas, está ao teu alcance a tua construção do futuro, independente de saber o que se passou lá atrás ou não. Porque Deus, em sua sabedoria, nos traz tudo aquilo que é necessário. E nós só voltamos para casa, quer dizer, desencarnamos no momento certo, aonde a nossa energia já não é mais essencial para que a gente possa, não é mais essencial, não é a palavra certa, não é? Não é mais, não existe insuficiência, né? Ela já está esgotada, então nós precisamos retornar à casa do Pai para ser reabastecido. Porque mesmo através da prece por aqui, nós não estamos conseguindo nos reabastecer por alguma razão. Então voltamos para casa, como nós costumamos dizer, para nos reavaliarmos. Uma palavra que nós dentro da Sociedade Espírita Ramatiz temos, né? Reciclar. Vamos nos reciclar, relembrar do que é. Não, isso aqui não é. Mas como é que eu estou fazendo assim, gente? Como é que pode? Ah, não é. Então vamos tirar isso daqui, vamos priorizar isso aqui. Então acertamos o passo mais uma vez, para que a gente possa fazer uma caminhada de alegria, de certezas. Isso não quer dizer que quando a gente perde um ente querido, o espírita não chore, que o espiritualista não chore, que o espiritualista se perca no caminho. Não. Ele sente saudades, ele chora. Ele só entende, já através do conhecimento, que o caminho é assim. Que esta retirada dessa vestimenta de carne será para todos nós. Que é a única certeza que nós temos quando reencarnamos. E aqui diz uma coisa muito bonita, né? Sinto saudade de quem me deixou e de quem eu deixei, de quem disse que viria e nem apareceu. Vejam, nós vamos construindo essas saudades, essas lembranças, são elas que contribuem para as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Aqui nós construímos amigos, destruímos amizades, construímos, sabe, inimigos, entre aspas, achamos que, nossa, é meu inimigo. Veja, que ilusão que nós temos. Nós achamos que fazemos inimigos. Veja como nós somos poderosos. Deus não nos criou para fazer inimigos e nós achamos que fazemos inimigos por comportamentos inadequados. Então vamos analisar as nossas saudades, as nossas lembranças, porque isso faz parte de uma análise que nós fazemos de nós mesmos. Do que eu sinto saudade? As nossas saudades dizem se eu sou materialista ou não. As minhas saudades me dizem se eu estou construindo um projeto para um espírito ou simplesmente para um pedacinho de carne. Agora, o espírito é imortal, o pedacinho de carne não é não. Agora nós vamos fazer o quê? Cantar. Fiquem em paz.
amigos, retornando depois da música, né? E nós chegamos naquele momento esotérico. É assim que é chamado em nossa casa. Aquele momento onde nós vamos para uma reflexão, só nossa. Os outros não precisam refletir, cada um reflete sozinho aqui. É uma coisa nossa, no nosso interior, é secreto, nosso. E assim é que nós fazemos. Aqueles que podem fechar os olhos, fechem os olhos, fiquem confortavelmente onde estão e vamos começar a trabalhar a nossa respiração, colocando o ar para dentro do nosso corpo, inspirando e colocando esse ar para fora, expirando. Então vamos fazer um exercício de inspirar amor, alegria, perseverança, renovação e vamos expirar, colocar para fora esses obstáculos, essa tristeza que estamos sentindo nesse momento. E vamos fazer isso várias vezes, inspirando esse amor que nos preenche, que nos alimenta e expirando essa tristeza, né? Essa dor profunda que ainda está dentro de nós. E depois de fazer isso algumas vezes, através do nosso pensamento, porque o pensamento constrói, vamos nos colocar numa linda estrada. Uma estrada onde a temperatura é amena, onde existem muitas flores, muitos pássaros, aonde cada lado dessa estrada existem árvores, lindas árvores. Perto de cada árvore um banquinho de jardim. Quem não gosta de um banquinho de jardim, né? Principalmente quando nós sentimos vontade de sentar e conversar. E que nesse momento a melhor conversa ainda é com Deus, que é Ele que é a nossa melhor companhia. Não existe uma companhia melhor, sempre Deus. E vamos nos sentar em um desses banquinhos, construídos através do nosso pensamento, e vamos ficar ali conversando com Ele. E nessa conversa nós nem percebemos que alguém se aproxima de nós. E esse alguém nos toca e vira pra gente e diz assim: oi, eu vim te ver e você nem me percebeu chegar? Que saudade é essa que você sente que você não me vê chegar? E eu olho e é o meu ente querido, que está ali com aquele olho lindo de quem realmente está saudável, está feliz, está limpo, todo arrumado, cabelo como ele sempre usou, aquela cabecinha que só ele tem, não tem uma cabeça igual em outro, não tem como a gente confundir. E ele diz: te levante, venha me abraçar. Eu me levanto e vou abraçar o meu ente querido. É aquele abraço, com aquele cheirinho, com aquele aperto que nós já conhecemos. Porque se vocês lembrarem, cada um de nós, né, tem um abraço diferente. Alguns chegam a abraçar a gente de lado, assim, apertando. É uma característica da pessoa. É de coração, é de saudade. E ele diz assim: se você pensa que a saudade dói apenas em você, também dói em mim. Mas nós precisamos seguir, e isso eu já aprendi. E eu gostaria que você também aprendesse e vivesse. Porque a gente só sabe aquilo que faz. A gente só aprende, só guarda aquilo que a gente vivencia. Isso eu já aprendi. E eu quero que você aprenda também. Da próxima vez que nos encontrarmos, teremos muitas histórias para contar. O nosso encontro hoje será breve, o outro será mais longo, mas sempre com a permissão de Deus. E ele aponta para um portal onde existem amigos lá,
Alguns eu reconheço e eles acenam para mim, sabe? Porque eles me reconhecem também. Ele disse assim, como eu vim com eles, eu vou retornar com eles. Eu preciso ir, mas não antes de te dar outro abraço. Eu quero que você leve de mim essa força e eu quero levar de você essa força também. Nos abraçamos e ele, forte e decidido, diz até breve. E eu repito ainda com meu coração assim pequenininho, até breve, mas ele já está decidido sobre o caminho que ele realmente precisa seguir. E eles seguem ao encontro desses amigos, atravessa o portal como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu me sinto, sabe, no dever de retornar também, sair dessa estrada. Mas eu já volto grata, cheia de gratidão pela oportunidade que eu recebi. E por saber que eu terei outras oportunidades, outros reencontros. Todas as vezes que Deus me permitir, que for bom para esse meu ente querido e para mim também. Porque não pode ser bom para um e ruim para o outro. Esses encontros não são quando eu decido. Eu não tenho sabedoria ainda para decidir nada, eu não tenho o direito de ir atrás de ninguém, ninguém tem o direito de vir atrás de mim. Mas eu fico feliz com esse encontro. E eu passo a desejar ao meu ente querido e a todos que voltaram à pátria espiritual sucesso nesse novo ciclo. Desejo a eles que nesse novo ciclo eles consigam um autoconhecimento melhor, a busca de conhecimento que vai fazer com que eles cada vez reencarnem com novas provas, com novos desafios e que eles vençam a todos eles. E assim é que deve ser, com a graça de Deus. Aqueles que fecharam seus olhos podem abrir e vamos para a nossa prece final. Senhor Jesus, Tu que és o mestre, o instrutor, que largaste tudo para vir ao nosso encontro. Tu que não desistes nunca, que aguardas tranquilamente cada passo que nós damos. Esse é o amor que Tu tens por nós, é o respeito que Tu tens por nós, pela criação de Deus, que também te criou. Que possamos a cada dia ter certeza maior que a única autoridade a qual o espírito imortal deve satisfação é a Deus. E devemos ser felizes por nós termos essa autoridade junto a nós. Porque não foi uma autoridade comprada, não foi uma autoridade doada, foi uma autoridade conquistada. Assim como é a nossa jornada. Uma jornada de conquistas, de renovação e de renúncia. Fiquem em paz e até breve.